Olá, povo de Deus, sábado da 20ª semana do Tempo Comum, 21 de agosto de 2021. A nossa reflexão de hoje é a partir de Ruth 2, de 1 a 3, de 8 a 11, 4, de 13 a 17, e de Mateus 23, de 1 a 12. Noemi tinha um parente por parte do marido, homem poderoso e muito rico da família de Elimeleque, chamado Boaz. Ruth, a moabita, disse à sua sogra: permite que eu vá ao campo apanhar espigas, onde possa encontrar quem se mostre clemente para comigo. Noemi respondeu: vai, minha filha. Ruth foi, pois, colher espigas num campo atrás dos ceifeiros. Aconteceu que aquele era justamente o campo de Boaz, parente de Elimeleque. E Boaz disse a Ruth: ouve, minha filha, não vás apanhar espigas a outro campo, e não te afastes daqui, mas junta-te às minhas servas. Observa onde estão ceifando e vai atrás delas, pois ordenei aos meus servos que ninguém te moleste. Quando tiveres sede, vai aos cântaros e bebe da água de que bebem os meus servos. Então Ruth, caindo-lhe aos pés, inclinou-se profundamente e disse: como pude encontrar graça a teus olhos e te dignaste fazer caso de mim, uma mulher estrangeira? Respondeu-lhe Boaz: contaram-me tudo o que fizeste por tua sogra, depois da morte de teu marido. Como deixaste teus pais e a terra onde nasceste e vieste para um povo que antes não conhecias. Então Boaz tomou Ruth e recebeu-a como esposa. Uniu-se a ela e o Senhor concedeu-lhe a graça de conceber e dar à luz um filho. As mulheres diziam a Noemi: bendito seja o Senhor, que não permitiu que faltasse um sucessor à tua família e quis que o seu nome se conservasse em Israel, para que tenhas quem console a tua alma e te sustente na velhice. Porque nasceu um menino de tua nora que te ama e é para ti melhor que 7 filhos. E Noemi tomou o menino, colocou-o no colo e serviu-lhe de ama. As vizinhas congratulavam-se com ela, dizendo: nasceu um filho a Noemi. E deram-lhe o nome de Obed. Ele foi o pai de Jessé, pai de Davi. Damos continuidade à novela de Ruth que começamos ontem, e hoje fica bem explícito que há uma intenção clara na narrativa de destacar Ruth como ascendente de Davi. Quando essa novela era contada, servia para ilustrar as origens dignas de Davi. Mas é bom destacar que havia uma mulher estrangeira aí. Isso podia funcionar como um meio de tratar a tolerância de Israel com os povos que não eram estritamente de sua etnia. Ruth é uma moabita que assumiu o Deus de Israel de maneira livre e por qualidades pessoais, e não por ser da mesma etnia do povo de Israel. O desterro de Noemi serviu para atrair uma estrangeira para a família, para a terra, para o Deus do povo. Não se opõe uma lei de segregação. É tarefa missionária por caminhos humanos. Vejamos que beleza de sentido podemos encontrar nessa narrativa do livro de Ruth. Noemi poderia representar a comunidade judaica, antes mãe fecunda, agora viúva e sem filhos. Antes formosa e feliz, agora infeliz, desterrada e voltando vazia. Contudo, pode esperar um futuro feliz de fecundidade em sua terra. Eu convido você a ler nessa perspectiva o livro de Ruth com apenas 4 capítulos bem curtinhos. Mateus 23, de 1 a 12. Jesus falou às multidões e a seus discípulos: os mestres da lei e os fariseus têm autoridade para interpretar a lei de Moisés.
Por isso deveis fazer e observar tudo o que eles dizem, mas não imiteis suas ações, pois eles falam e não praticam. Amarram pesados fardos e os colocam nos ombros dos outros, mas eles mesmos não estão dispostos a movê-los, nem sequer com um dedo. Fazem todas as suas ações só para serem vistos pelos outros. Eles usam faixas largas com trechos da escritura na testa e nos braços e põem na roupa longas franjas. Gostam de lugar de honra nos banquetes e nos primeiros lugares nas sinagogas. Gostam de ser cumprimentados nas praças públicas e de serem chamados de mestre. Quanto a vós, nunca vos deixeis chamar de mestre, pois um só é vosso mestre, e todos vós sois irmãos. Na terra não chameis a ninguém de pai, pois um só é o vosso Pai, aquele que está nos céus. Não deixeis que vos chamem de guias, pois um só é o vosso guia, Cristo. Pelo contrário, maior dentre vós deve ser aquele que vos serve. Quem se exaltar será humilhado, quem se humilhar será exaltado. Diante desse evangelho, dá uma sensação de que nós mesmos da igreja lemos, fazemos reflexão, mas não seguimos aquilo que Jesus nos orientou. Jesus deixou claro que entre nós não deveria ter mestres ou pais, ou seja, formação de uma casta acima dos demais. Imaginemos a lista de títulos que a instituição foi criando ao longo da história. Cardeais, arcebispos, bispos titulares, coadjutores, auxiliares, monsenhores, cônegos e por aí vai. Como diz Pagola, Jesus pensou que entre seus seguidores não houvesse os de cima e os de baixo, mas que seríamos irmãos iguais e solidários. A única hierarquia admitida por nosso Senhor era a hierarquia do serviço. Por isso deixou claro aos discípulos, por ocasião de busca de poder entre eles, dizendo: vós sabeis que os chefes das nações têm poder e os grandes oprimem. Entre vós não deverá ser assim. Quem quiser tornar-se grande, torne-se vosso servidor. No texto de hoje, Jesus não poupa palavras para desmascarar a mentira e hipocrisia das autoridades que se sentam nas cátedras e, a partir delas, se julgam no direito de mandar e desmandar. São líderes autoritários que exigem dos outros o que não dão conta de cumprir eles mesmos. Jesus afirma: eles dizem, mas não fazem. É por isso que um desvio de conduta de um líder religioso pesa tanto, porque está sempre pregando ao povo, muitas vezes de maneira profundamente moralista. Há uma regrinha que geralmente funciona. Quando você se depara com pessoas muito moralistas, ponha a barba de molho. Jesus tanto enfrentou esse tipo de gente que fariseu se tornou sinônimo de hipócrita. É uma lástima que dentro da igreja tenhamos ainda pessoas que se julgam superiores aos outros e usam e abusam de seus cargos para impor-se sobre os demais. Quando o Papa Francisco falou que era preciso voltar a Jesus, qualquer católico podia levar um susto. Como voltar a Jesus? Estamos onde então? Não é a Ele que devemos seguir e somente a Ele, de fato, termos como nosso guia? Pagola nos diz: a igreja deverá revisar a fundo sua fidelidade a Cristo, mas cada um de nós deve verificar a qualidade da sua adesão a Ele. Todos e cada um devemos cuidar de nossa fé no Deus revelado em Jesus.
O pecado e as misérias da instituição eclesial não me dispensam nem me desresponsabilizam de nada. A decisão de abrir-me a Deus ou de recusá-lo é só minha. Um beijo no seu coração.